Amados, estamos conversando sobre esse tema aí. Vintage, algumas coisas nunca saem de moda. A gente falou aí sobre a diferença do vintage e do retrô, né? Vintage é uma coisa antiga mesmo, retrô é uma coisa que imita a antiga. E tem algumas coisas antigas que nunca, jamais deveriam sair de moda, né? Algumas coisas vintage, antigas, que jamais deveriam deixar de fazer parte do nosso cotidiano. A gente pode mudar o corte de cabelo, né? A gente pode mudar o estilo de calça que usamos, a gente pode mudar o jeito que a gente fala, né? As gírias vão mudando também, né? Mas outras coisas muito mais importantes que essas jamais devem deixar de fazer parte da nossa caminhada como cristãos, principalmente. Então a gente conversou aí no primeiro domingo sobre o velho manual, falando sobre a Bíblia, falando sobre a Escritura. Depois conversamos sobre a velha mensagem. E hoje nós vamos falar sobre o nosso velho amigo, né? E obviamente o nosso velho amigo é o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, né, até tem aquele antigo hino, né? Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio. Ninguém completou, ninguém conhece. Ninguém conhece, ninguém é raiz, né? Ninguém é das antigas, né? O velho mediador que me purifica e guarda até o fim. Então, esse antigo hino aí, né, do inário presbiteriano, né, fala sobre esse amigo especial que é a própria pessoa do Senhor Jesus, né? De forma que falar sobre esse amigo, falar sobre amizade de um modo geral, é algo muito especial, porque para nós, né, a amizade, né, o amigo, ele é algo muitíssimo importante, né? Ninguém vive sozinho. Ninguém vive sem amigo, sem amiga, né? Ninguém vive sem desenvolver uma preciosa amizade. E para nós, né, brasileiros, principalmente, o jeito da gente viver, né, a gente tem muito próximo, né? Tem até, né, acho que até escrevi isso aqui, né? A gente chama todo mundo de amigo, pode perceber, né? A gente vai no posto, amigo, põe 50 aí, né? A gente chega na padaria, amigo, dá uma coxinha, né? A gente vai, né, vai na loja lá, ô amigo, você pode me fazer isso? Então, a gente chama todo mundo de amigo, né? É interessante como o brasileiro, de um modo geral, ele tem ele procura manter essa proximidade das pessoas, né? Quem conhece pessoas, né, de outras nacionalidades, né? Eu já tive amigos americanos, né, amigos eslovenos, né, lá da Europa. A gente percebe como é diferente isso para quem não é brasileiro, como as pessoas elas mantêm uma certa distância, né? Até nessa questão do abraço, né? do aperto de mão caloroso, né? Essas coisas são muito da gente, né? Muito brasileiro mesmo, né? E quando a gente conhece pessoas de outras nacionalidades, né, a gente vai ver o quanto é diferente isso para as outras pessoas, né? Tive alguns amigos japoneses também, e totalmente diferente, né? A gente até estranha, né? Parece que a pessoa ela é fria, ela quer manter uma distância. Talvez até queira mesmo, mas isso faz parte do jeito, né, da pessoa ser. Porque a amizade, de um modo geral, essa necessidade de desenvolver a amizade, ela também faz parte da nossa própria essência, né, do nosso próprio DNA. Como eu disse, ninguém vive sozinho. Quando a pessoa ela começa a entender um pouco mais da vida, ela vai procurando se cercar de amigos, né? Vocês viram aqui as crianças, um chamando o outro, né? Oh, vamos lá na classinha, tal. Claro, tem uns que chamam mais folgados, mas, né? Ei, vamos lá, Isadora, vamos lá, tal, né? Então, a amizade, ela é algo muito presente na nossa existência, na nossa vida. Porque nós, de certa forma, gente, nós fomos criados, nosso DNA, né? Ele tem essa essência do relacionamento. Porque quando a gente vai olhar a própria história do ser humano, né, o ser humano ele foi criado para viver um intenso relacionamento com Deus. O ser humano ele foi criado
para viver uma amizade com Deus. Essa é a grande verdade. Quando a gente vai estudar Gênesis, a gente vê isso, né? Que lá no capítulo 1º, 2º, 3º de Gênesis, que conta toda a saga da criação, a gente vai ver que o cerne da mensagem, né? Os detalhes ali estão presentes, interprete e entenda, né? A maneira como você achar adequada, mas o cerne da mensagem é que Deus cria e Ele cria também um ser humano para com ele se relacionar, para com ele desenvolver uma amizade. E isso é tão presente que o texto do capítulo 3 diz que Deus descia no jardim e caminhava junto com Adão para bater um papo com ele, para conversar com ele, né? E é interessante isso que quando acontece a entrada do erro, do pecado, e Deus, ele mais uma vez tem aquele encontro marcado e vai conversar com o ser humano, e ele, ô Adão, cadê você? Adão, onde você está? O Adão estava escondido, né? O Adão estava escondido atrás de uma moita lá. Ô Adão, o que você está fazendo aí? Não, sabia que eu estou pelado, estou com vergonha de você. Daí ele, peraí Adão, como que você sabe que você está pelado? Daí que começa toda a história, né? Da questão do pecado, da serpente, aquela coisa toda, do diabo, né? Porque a amizade faz parte da essência da maneira como nós somos criados. Por isso que a gente valoriza tanto a amizade. E por isso que a gente fica tão ferido, às vezes, quando somos traídos por um amigo, ou mal compreendidos por um amigo, ou quando um amigo não valoriza a amizade que nós tanto valorizamos. Por isso que nós nos sentimos tão mal, às vezes, tão feridos, porque a amizade, ela é muito importante para nós. Ela faz parte da nossa essência e nós precisamos, desejamos, somos carentes de amigos. Quem diz que não é, se cavar lá no fundo vai entender que é. Existem aqueles eremitas que se escondem nas suas cavernas ou nas suas cabanas. É verdade, existem seres humanos assim, mas via de regra, todos nós fomos formados para vivermos juntos, né? Uns conectados aos outros, desenvolvendo essa amizade. E é por isso que quando a gente para no posto de gasolina, amigo, hoje eu estou sem grana, põe 10 mango. Né? A gente coloca lá os 10, 15, 20, 50. Ou então, né, faz tempo que eu não faço isso, mas, amigo, completa. Você fala até com uma autoridade, né? Você fala até com uma autoridade. Amigo, completa. Dá até uma sensação de autoridade. Né? Faz tempo que eu não faço isso porque o meu outro carro, vocês lembram? Ele tinha um tanque de 80 litros, então não dá para fazer. Né? Não tinha como eu chegar, amigo, completa. Eu lembro que... Lembra aquela vez que faltou gasolina aí? Eu falei, cheguei no posto, agora eu vou assustar ele. Põe 200 mangos. Cheguei aqui no posto, dá 200 mangos de combustível. O cara, pá, colocou aquela bomba lá e tchó, torou. Deu quase meio tanque. Não, brincadeira, passou um pouquinho. Né? Mas o negócio era bruto. Então, por isso que a gente fala tanto sobre a amizade. Porque a amizade é algo importante para todos nós. Tem um texto de Eclesiastes capítulo 9, que eu gosto bastante, que fala assim, não abandone o velho amigo, porque o novo não é como ele. Amigo novo é vinho novo. Deixe que ele envelheça e depois o beberá com prazer. Às vezes a gente perde essa perspectiva, né? Porque a amizade, ela não é algo que acontece de forma automática e da noite para o dia. A amizade, ela precisa de um certo tempo para amadurecer, né? Para ser uma amizade de fato com raízes, né? A gente tem muito colega que acha que é amigo, né? Na verdade, a gente confunde muito isso, né? A gente não consegue entender direito isso. Porque a gente, de repente, tem um colega que é legal, que é bacana, que né, sempre fala aquilo que a gente quer ouvir, né? Sempre né, diante de alguma festinha, alguma coisa, é o cara que faz as graças, que conta as piadas, as anedotas, né? E a gente acha que, de repente, a amizade é isso, né? Sendo que, na verdade, muitas vezes o amigo, ele é aquele chato, né? O amigo verdadeiro é aquele que se preocupa com você e que às vezes chega e fala algo que você não queria ouvir. Esse às vezes é o amigo verdadeiro.
Um amigo verdadeiro é às vezes que de repente você sai bravo com ele, né? Porque ele puxou a sua orelha em algum sentido. Mas depois você começa a pensar, você vai lá, xinga ele também e a amizade volta, né? Amigo de verdade precisa desse tempo. É por isso que o texto de Eclesiastes compara a amizade com o bom vinho, porque o bom vinho também precisa desse amadurecimento, né? O bom vinho precisa também desse tempo para ficar bom. E a mesma coisa é a amizade. A amizade precisa de tempo, a amizade precisa de uma caminhada, né? de uma cumplicidade. A amizade precisa de uma agenda que tenha algo em comum, que tenha alguma coisa junto. Pode perceber, né? Eu tenho muitos amigos, eu já morei em Santa Catarina, no interior de São Paulo, eu tenho amigos espalhados pelo Brasil. Hoje, com as redes sociais, a gente consegue ver mais ou menos o que cada um está fazendo, né? Você sabe que o amigo tal fez uma viagem, o outro amigo teve um bebê, o outro amigo fez um curso. Então, com essa coisa das redes sociais, a gente meio que perde o contato, mas não perde a informação. Mas existe um dado muito interessante nisso, que é que quando você encontra essa pessoa, às vezes parece que falta o assunto. Por que isso acontece às vezes? Isso acontece às vezes justamente porque o que faz com que a amizade se desenvolva é exatamente essa proximidade, é exatamente essa agenda, é exatamente essas coisas que fazemos juntos e que daí tem um assunto, a gente tem algo em comum para compartilhar, para conversar, para estar junto. Então isso é muitíssimo importante no quesito amizade. Não existe uma amizade que se mantenha e amadureça com uma distância, sem um ponto de conexão, sem um caminhar junto, sem algo que definitivamente junte essas duas pessoas. A amizade precisa disso. A amizade precisa desse tempo juntos. E quando se trata de uma amizade com Deus, nós encontramos um texto muito precioso de Jesus falando sobre a amizade. Quem quiser abrir, pode abrir em João capítulo 15, mas está aí o texto também para a gente poder ler junto, se quiser. Esse texto eu acho muito precioso porque Jesus ele usa de forma assim, à vontade, a palavra amigo. A Escritura diz assim, João capítulo 15, verso 12. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu mando. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz. Mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi de meu Pai. Daí o texto continua. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O que eu mando a vocês é isto: amem uns aos outros. Portanto, gente, a amizade verdadeira, ela se desenvolve com esse tempo. E vocês já ouviram falar daquela coisa da prova de amizade? Né? Como você sabe que uma pessoa é seu amigo de verdade? Né? Tem aquela coisa, prove que você me ama. Né? Prove que você é meu amigo. Claro, a gente não fala isso, mas existem algumas provas de amizade. Né? Quando a gente olha para Jesus, a gente vai perceber que Jesus, ele, na sua essência, ele prova o valor da sua amizade. Porque nessa amizade que ele busca reatar com os seres humanos, ele vai até as últimas consequências. Porque, amados, a encarnação de Jesus ele só desceu da glória, Jesus ele só desceu do universo etéreo que ele existia, desse plano espiritual, para se encarnar e virar um ser humano mais uma vez, né? Mais uma vez não, uma única vez, justamente para que essa amizade entre os seres humanos e Deus fosse reconectada,
para que essa amizade fosse restaurada. É por isso que Jesus ele desce do plano eterno, ele se encarna e ele passa por todo esse processo de humanidade, de discipulado, de igreja, de cruz, de ressurreição. Ele enfrenta todo esse processo justamente para que essa amizade que tinha sido cortada pelo veneno da serpente, pelo ardil do diabo, para que essa amizade de uma vez por todas fosse restaurada e mais uma vez nós, como seres humanos, pudéssemos ter Deus como amigo, e não como aquele Deus distante, aquele Deus presente nas culturas gregas, por exemplo, onde os Zeus têm nas suas mãos aquele raio terrível, e quando um ser humano qualquer erra, ele lança aquele terrível raio para fulminar aquele indivíduo que errou. Esse Deus da punição, esse Deus do castigo, esse Deus da guerra, esse Deus do desempenho, de uma vez por todas, Jesus vem para que o ser humano, mais uma vez, deixe de viver essa experiência de um Deus que é um déspota, que é um tirano, para viver a experiência de um Deus que é amigo de Deus. Por isso, Jesus prova o valor dessa amizade indo até a cruz para que eu e você, para que nós hoje, por conta dele, por causa dele, pelos méritos dele, por aquilo que ele fez, para que nós hoje pudéssemos chegar diante de Deus como amigos, não como inimigos, como filhos, não como servos apenas, mas como aqueles que são abraçados, amados e amparados pelo Pai. Eu não sei quantos amigos você tem. Eu sei que amigo de verdade a gente não tem muito. Como eu falei, a gente tem muito colega, né? Muita gente, às vezes, perto. Mas amigo de verdade mesmo a gente não tem muito. Às vezes não dá nem para encher uma mão, né? Os dedos de uma mão. Mas não importa quantos amigos você tenha ou você não tenha, a grande verdade é que Jesus, ele fez tudo na cruz para que você e eu, para que nós fôssemos amigos de Deus. Caminhássemos nesse planeta, fazendo as coisas que fazemos, trabalhando, amando, lutando com a vida, enfrentando os desafios, chorando às vezes, felizes por vencerem algumas outras vezes, mas não importa. Tudo que nós aqui vivêssemos nesse plano, nós deveríamos viver com essa certeza absoluta. Eu não sou inimigo. Eu sou amigo de Deus. E como esse amigo verdadeiro, eu vou chegar um dia diante dele para dar um abraço bem forte nele e agradecer pelo valor da nossa amizade. Oi, filha. Não, é porque na versão ecumênica. É por isso, é do Ben Sirac, né? Mas é da versão ecumênica, da TEB. Bíblia, a TEB é a tradução ecumênica da Bíblia. Por isso que acho que não bateu aí. Mas é um texto antigo do Ben Sirac e tal. Depois eu mostro para você. Depois joga na TEB que você vai ver. Agora, o que eu estava falando mesmo? Alguém lembra ou não? Perdi aqui o fio da meada. Nós fomos chamados para ser amigos. Essa amizade tem um valor profundo, porque Jesus foi as últimas consequências para que desenvolvêssemos de uma vez por todas uma profunda amizade com Deus. Isso é o ponto pacífico. Agora, a grande questão é, amados, e é uma questão que a gente jamais pode deixar de lado, é que, como eu falei agora há pouco, a amizade, ela precisa de tempo. A amizade precisa de caminhada. A amizade precisa de compartilhamento. Por isso que Jesus, ele procura esses amigos. Ele já fez de tudo, pagou todo o preço,
foi até a cruz para que jamais fôssemos reconhecidos como inimigos, para que nós pudéssemos se aproximar diante de Deus com essa plena certeza de uma amizade profunda. Quando você vai na casa de um amigo, você não tem muita cerimônia. Quando que a gente tem cerimônia? Quando a gente não é amigo. Pode perceber. Eu vou na casa de alguém que nunca fui. Chego lá, eu espero até a pessoa pedir para eu sentar. Eu chego lá, fico todo encabulado, chateado. Não, sente-se, por favor. Obrigado. A fome está bruta. Você quer comer alguma coisa? Não, estou tranquilo. Estou de boa. De repente ronca, ou estão... Está tudo bem? Não, está tudo bem, está de boa. Né? Então, quando a gente não tem esse nível de amizade, a gente fica meio distante, meio preocupado. Né? E todo aquele formalismo. Você quer um cafezinho? Sim, claro, só um cafezinho. A pessoa traz um lanchinho, você come só um pedacinho. Né? Uma delícia, está louco para cair... Tá louco para matar aquilo ali tudo, mas todo contido, né? Todo, né? E fica com vergonha se o filho comer ainda, né? Fica com vergonha, porque daí você tá ali, deu um moleque, o Isaías, chega, come um, come dois, come três, já, bora moleque, comendo. Já tá gostoso, não? Calma, come. E quando é amigo? Daí, né? Exato, quando é amigo você já chega, tem um negócio aí, não tem, eu comprei, porque se eu não compra mesmo, tá aqui, ó. Tem aquele negócio que você vai abrindo a geladeira, né? Ô, você não comprou? Eu comprei, falei pra você comprar aquele negócio que eu queria, né? Dá dura ainda, né? Você sabia que eu vim aqui e não comprou? Dá licença, dá a chave do carro, eu vou comprar uma. Dá também, eu sair sem minha carteira, você pode emprestar R$10, né? Aí é demais, né? Aí já passou da amizade, aí já é folgado. Aí já tá parecendo mais cunhado, né? Tá parecendo mais cunhado. Mas a amizade verdadeira ele tem esse nível de cumplicidade, né? Ele tem esse nível de liberdade. Agora imagine você, vai chegar um dia que você vai chegar diante desse amigo assim, né? Um dia, não sei quando. Pode ser quando você morra, pode ser quando aconteça a transformação desse universo, que Jesus disse que ele vai transformar, né? Pode ser de uma forma ou de outra, mas vai chegar um dia que você vai estar com ele face a face, cara a cara. E daí, como amigo, você vai poder desfrutar, não através da fé, não através da ação do Espírito Santo, como é hoje. Né? Hoje nós desenvolvemos essa amizade através da fé. Nós cremos que Ele está aqui, nós cremos que Ele nos ouve, nós cremos que Ele caminha conosco. O Espírito Santo trabalha em nosso coração para que definitivamente nós desenvolvamos essa amizade, mas ainda assim é nesse campo da fé. Mas vai chegar um dia onde tudo será transformado e essa amizade vai ser viva. E essa amizade vai ser plena. E a gente vai poder chegar que nem o João, o apóstolo, encostar a cabeça no peito dele e falar obrigado. Obrigado pela cruz. Obrigado por todo o apoio. Obrigado pelo perdão. Obrigado por essa amizade que foi tão bela durante aqueles anos que eu vivi no plano terrestre. Obrigado. Amizade é isso. E é para essa amizade que Jesus nos chama. E é dessa forma que nós devemos valorizar essa amizade. Não uma amizade frívola qualquer, mas uma amizade verdadeira. Uma amizade plena. E é por isso que Jesus ele está procurando esses verdadeiros amigos. Né? Não procurando como se ele precisasse, mas procurando no sentido da disposição das pessoas que creem. Porque o que é prova de amizade? Prova de amizade é se sacrificar pelo outro. O que é prova de amizade? Prova de amizade é quando um amigo te dá um conselho verdadeiro e você acata. Não é isso que ele diz aí no texto? Se vocês são os meus amigos, se fizerem o que eu estou pedindo para vocês. Vocês são os meus amigos se fizerem o que eu vos mando. E é por isso que eu não chamo mais vocês de servos, de empregados. Eu chamo vocês de amigos, porque nós compartilhamos a mesma missão. E essa missão é amem. Amem uns aos outros. Amem os seus inimigos. Amem as pessoas que estão ao seu redor. E como que a gente então consegue entender quem Jesus está procurando?
Jesus não está procurando o orgulhoso, Jesus não está procurando aquele que acha que já está completo. Jesus, ele quer exatamente aquele que deseja obedecer essa ordem incrível, inviolável, inegociável do amor. O amor que ele nos chama para viver é exatamente essa missão, amados. Essa missão, essa essência do evangelho que nós vivemos. Nós somos chamados para sermos amigos de Deus e para que essa amizade seja verdadeira. Cada dia na nossa vida, eu sou chamado para amando o outro, desenvolvendo essa amizade e provando a cada dia a dádiva preciosa de ver essa cumplicidade crescer. Pode perceber, quando você vai desenvolvendo uma amizade com alguém e vai ficando uma amizade íntima, a gente vai até meio que fazendo algumas coisas que a pessoa faz, né? Quem nunca mudou por uma amizade? Né? Você odiava mostarda, não conseguia nem sentir o cheiro de mostarda. Mas tem um amigo seu que é fascinado por mostarda. Coloca mostarda em tudo, até na Coca-Cola. Ele vai tomar mostarda e joga na Coca. E você, de tanto conviver com a pessoa chama você para almoçar. Com o que ela temperou? Com mostarda. Você não gosta, mas dali pela amizade você come um pedacinho. Na virada da história, depois de alguns anos, sabe o que vai acontecer? Depois de alguns anos de amizade, um belo dia, você vai estar no mercado comprando a mostarda Dijon ou a outra mostarda, porque você aprendeu a gostar daquela mostarda, de tanto que você conviveu com fulano. A amizade é isso. A amizade acaba que os gostos vão se tornando meio parecidos em algumas situações, vão ficando meio parelhas, e com Jesus não é diferente. Se Ele ama, você também vai ter esse prazer em amar o próximo. Se Ele perdoa, você também vai ser chamado para viver e experimentar esse perdão. Se Ele anda compartilhando graça e verdade, você também vai buscar caminhar dessa forma, porque afinal a amizade é isso. A amizade é buscar essa semelhança com um amigo, ainda mais um amigo tão fiel quanto Jesus. Por isso, nós somos chamados para viver essa amizade e Ele procura em você esse nível de amizade. Um nível de amizade em que você viva com intensidade esse mesmo amor que Ele disse para a gente viver aqui no texto de João, capítulo 15. Agora, amizade verdadeira, gente, não é uma amizade que fica cheio de melindres, sabe? A amizade não pode ficar cheia de melindres. Por que quando a gente não conhece uma pessoa e a gente vai na casa dela, a gente fica cheio de não me toques? Por quê? Você chega, não senta, fica todo, não come, fica todo educado, todo polido. E por que quando a pessoa é amiga, você abre a geladeira, reclama da comida? Por quê? Porque, de um lado, quando você ainda não tem essa amizade verdadeira, você está buscando conexão, aceitação. Você tem medo de repente, fazer alguma coisa que o outro não goste. Então você fica meio chateado. Não sei se vai que eu brinco e ele não gosta, vai que eu como e a pessoa repara, vai que eu... Sei lá, você está buscando aceitação. Está buscando aceitação. É que nem casal de namorado. Né? Casal de namorado começa a namorar, né? Tudo bonitinho, tal. O rapaz é educadíssimo, tal. A moça é uma lady. 5 anos depois, nem eu vou comentar. Né? Pra vocês terem uma ideia, né? Abrindo um parênteses aqui, né? A Vivian foi descobrir que eu roncava. Acho que só depois do 3º ano de casamento, quando ela teve o Isaías. Nossa, você ronca. Eu tenho desvio de septo, claro que eu ronco. Então, quer dizer, às vezes a gente se surpreende com as pessoas, né? Um parênteses mesmo. Né? Agora, a amizade verdadeira, né? Essa amizade plena, não precisa desse tipo de coisa, por quê? Porque você confia na aceitação. Você sabe que se você chegar na casa de fulano, que é seu amigo, você vai chegar lá,
você pode ser você mesmo, que a pessoa ela conhece você. Ela não espera muito mais de você. Você é aquilo mesmo. Ela não vai nem se frustrar, porque ela sabe que não tem como esperar muito. É você e você mesmo. Isso é amizade, né? Por isso que a amizade em Jesus é uma amizade que está enraizada, radicada, alicerçada na aceitação. Mas na aceitação dele para conosco. Ele nos aceita. Não é à toa que nesse texto ele diz aí, não foram vocês, no verso 16, não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, disse Jesus, eu escolhi vocês. É eu. A nossa amizade não está baseada no seu desempenho, naquilo que você tem de bom, porque você é uma pessoa incrível, ímpar, fantástica, cheia de dons, talentos, uma pessoa assim, com uma voz maravilhosa, com cabelo sedoso, com um porte físico invejável. Não! A gente que é bobinho que acha isso. Mas a amizade de Jesus está enraizada, radicada na própria escolha dele. Ele escolheu ser nosso amigo. É por isso que ele foi até a cruz. Ele escolheu pagar o preço para caminhar conosco. É por isso que ele enviou o Espírito de Deus para nos convencer. Ele escolheu que a nossa amizade se transformasse nisso que a gente vive hoje, que é a igreja. O que é a igreja? Defina para mim o que é a igreja, senão um grupo de pessoas que juntas desenvolvem essa amizade com Jesus e se encontram pelo menos uma vez por semana para que juntas possam conversar a respeito dessa amizade. Igreja não é isso, né? Trocando em miúdos, simplificando ao extremo. Igreja é isso. É a gente vivendo a experiência dessa amizade. E nós somos diferentes, estranhos, esquisitos. Temos os nossos defeitos, temos as nossas dificuldades, temos as nossas angústias. No entanto, apesar de tudo isso, você e eu, nós fomos escolhidos para sermos amigos de Deus. Então você é amigo de Deus, porque Ele escolheu essa amizade contigo. Ele desejou ser seu amigo. Por isso que Ele vai até a cruz. Por isso que Ele envia o Espírito. Por isso que Ele permite que a Bíblia atravesse os séculos. Por isso que a mensagem da salvação ecoa ao longo de toda a história da humanidade, para que hoje, no dia que se chama hoje, você e eu pudéssemos viver essa amizade porque Ele escolheu. E o que acontece? Você já teve aquele amigo, sabe aquele amigo que mesmo que você brigue com ele, ele continua sendo seu amigo e vai cutucar você? É tão bom isso, né? Quando você tem esse amigo assim, né? Você chega lá, você racha o pau com ele, você briga com ele, discorda, torta o bico, vai embora batendo o pé, mas a amizade é tanta que depois você fica, puxa, será? Não sei. Volta e meia, a pessoa, ô tonto. É sempre assim, né? Amigo de verdade já começa xingando, né? Ô, por que você fez isso? E tal, e daí já começa um xingando o outro, de repente a amizade termina tomando um café e dando risada daquela situação. Isso é amizade. Por isso Jesus, apesar da nossa, sabe? Da nossa teimosia, apesar da nossa frieza, apesar da nossa incompreensão, apesar desse jeito tão humano da gente, Ele é nosso amigo porque Ele quer. Não porque a gente é bom. Não porque, olha como eu sou bom, eu cultivo a minha amizade com Jesus. Cultivo dentro das minhas limitações. Se fosse depender de mim mesmo, várias vezes já teria rompido. Mas como essa amizade está enraizada nele, fica tudo mais fácil, porque Ele é fiel. E ainda que eu permaneça infiel, Ele permanece fiel, diz Tiago, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Por isso, a amizade nunca sai de moda.
ainda mais se for essa amizade com Deus. Mas essa amizade não é qualquer uma não, porque ela também tem um propósito. Que propósito é esse, amados? Eu acho interessante, se vocês abrirem nesse texto que nós lemos aí, o versículo 12 diz: o meu mandamento é este: amem uns aos outros, como eu amo vocês. Ele fala, essas maravilhosas palavras de salvação. E ele encerra no verso 17: o que eu mando a vocês é isso. O que é? Amem uns aos outros. Então ele começa com um imperativo, com uma ordem: amem. E ele encerra a perícope, ele encerra esse texto: amem. Portanto, concluímos que o cerne, a essência da amizade é exatamente esse amor. E só ama, gente, de verdade. Só ganha capacidade de amar de verdade quem está caminhando com Jesus. Porque quem não caminha com Jesus dificilmente consegue desenvolver uma amizade verdadeira. Não essas amizades de hoje, né? Procuro amizade sincera com alguém que tenha piscina. Não essas amizades de hoje. Procuro amizade sincera com alguém que tenha o convite para o show da... Esqueci o nome agora, da cantora. Né? Pessoal que vai depois, hein? Então, procuro... Não é esse tipo de amizade, não. É amizade sincera mesmo. Sincera nesse nível de aceitação. Sincera nesse nível de compreensão. Se você não tem nenhuma amizade assim, uma você tem, que é a de Jesus. E quanto mais com Jesus você caminhar, pode ter certeza que mais amigos você vai colecionar. Porque quando a gente ama como Jesus, a gente aprende a amar de forma sacrificial. E mesmo que um ou outro pise no nosso calo, a gente vai aprendendo a perdoar e amar. Eu encerro contando uma história, eu já contei ela aqui, mas tem muita gente que não ouviu, e é um dos exemplos mais sinceros de amizade que eu já vi. Que é a história daquele indiano, o Sadhu Sundar Singh. Ele era líder, aliás, filho de um líder tribal indiano, que era sumo sacerdote da religião hindu. E como essa religião é uma religião que é uma religião de dinastia, né? Vai passando, não é dinastia, como é que fala? É quando passa de pai para filho, é dinastia mesmo? É tipo hereditário. Daí, o pai era um sadhu é o título, é um sacerdote, obviamente ele também seria um sadhu, e assim sucessivamente. Aconteceu que ele converteu-se, ele foi convertido pela amizade com Jesus, recebeu um Novo Testamento de uns missionários, começou a ler, o Espírito agiu no coração dele, ele começou a crer em Jesus, e a partir disso tornou-se um cristão e pregador. E pregando o Evangelho, sofrendo, porque daí ele foi rejeitado pela família, ele foi expulso das vilas, ele apanhou, ele sofreu vários atentados de morte. Tem muitas histórias escabrosas que Deus livrou ele. Ele foi jogado dentro de poço, foi posto dentro de estômago de animais, deixado ao sol para ser esmagado pelo couro. Enfim, várias tentativas de assassinato, mas Deus foi o livrando. E um belo dia ele estava indo para pregar o Evangelho numas montanhas no Tibete. Estava ele, um discípulo, um amigo. Geralmente discípulo é amigo. Aliás, discipulado acontece na amizade. E um guia que conhecia aquelas montanhas. E uma nevasca terrível acontecia. Neve, aquele frio. E eles caminhando com muita dificuldade, aquele neve. O rapazinho que era mais frágil caiu, não aguentou, hipotermia, aquele gelo congelando ele, e ele não aguentou, caiu. E o Sadhu, sem saber o que fazer, tentou pegar o rapaz, e daí o guia falou: olha, é o seguinte,
se você for carregar esse sujeito aí, a gente vai andar mais devagar. E se andar mais devagar nesse frio, morre todo mundo. Então eu aconselho você a deixar ele aí e a gente vai o mais rápido possível, porque eu tenho quase certeza que para aquela direção ali tem um posto médico. E nesse posto médico a gente vai conseguir se proteger nessa nevasca. Então, infelizmente, deixa ele aí, a gente vai o mais rápido que puder e a gente se salva. Melhor que morrer nós 3. Se a gente for carregar ele, é isso que vai acontecer. O Sadhu, diante daquela situação, tinha 2 opções: preservar a própria vida, continuar caminhando, ou carregar o seu discípulo nas costas e arriscar a morrer de frio. Movido por um sentimento cristão, por um amor àquele rapaz que era seu amigo, seu discípulo, ele coloca o rapaz na costa, com muita dificuldade, enfiando os pés naquela neve, ele vai caminhando, bem devagar, porque não conseguia, o vento, a neve, o frio, e o guia disse, olha, vai caminhando nessa direção, eu já vou, porque quanto mais ficarmos aqui, mais a gente corre risco de morte. E foi embora. Diz o Sadhu que viu aquele homem sumindo no meio da nevasca, e foi embora. E com muita dificuldade, ele caminhando, andou, exaurido, cansado, frio, comendo as suas juntas, não sentia as mãos, os pés já dormentes, aquele peso daquele rapaz nos ombros, insuportável, quando de repente ele encontra o cadáver do guia, logo à frente. Algumas horas depois, o cadáver do guia, morto de hipotermia, frio. Ele mexe no cara, o sujeito já estava morto, e ele continua caminhando na direção que ele acha que era o guia, o posto médico, até que algum tempo depois ele consegue avistar aquela cabana, bate, entra, recebe os primeiros socorros, cobertor, fogo, né? Os primeiros cuidados para não perder partes dos dedos, dos pés e das mãos, e o enfermeiro tratando dele ali, e ele diz para o enfermeiro, olha, eu com muito custo consegui trazer esse meu amigo, salvei a vida dele, ele estava já caído na nevasca, infelizmente ficou o guia para trás, mas esse meu amigo eu consegui salvar. O enfermeiro riu e disse, sim, você o salvou, mas ele também salvou você. Ele, como assim? Eu o salvei. Não, mas ele também te salvou. Porque quando você colocou ele em cima de você, o calor dele esquentou você. O seu calor esquentou dele. E é por isso que vocês não morreram. Porque vocês ali juntos conseguiram vencer o frio e a neve. E é por isso que o guia morreu. Porque ele não tinha calor de lugar nenhum, era só ele. Por isso que ele caiu. A amizade é assim. Se você quer continuar caminhando, carregue alguém nos seus ombros. Ou se permita ser carregado. Mas a amizade, ela precisa disso. E Jesus nos chama para esse nível de amizade. Vamos orar? Curva a sua cabeça, abra o seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta amizade tão preciosa que o Senhor tem para conosco. Te louvamos, Pai, porque o Senhor pagou o preço pela nossa amizade. O Senhor foi até a cruz para que essa amizade existisse. E nós te louvamos por isso, Pai. E hoje, Pai, quando falamos sobre esse valor tão precioso da amizade, essa realidade que nunca pode sair de moda, nós pedimos que Teu Espírito Santo, Pai, aplique a Tua palavra aos nossos corações e consigamos compreender o quão importante é, Pai, viver esse nível de amizade contigo. Viver esse nível de comunhão contigo, Pai, e uns com os outros, amando ao Senhor e amando também os outros. Nós te louvamos, Pai, e necessitamos desta Tua ação em nossa vida. Oramos, crendo, Pai, que o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus, amém.